Meus irmãos, hoje, dia 22 de janeiro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho que se encontra em São Marcos, capítulo 3, dos versículos de 1 ao 6. Por isso, afirmemos que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e clamemos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos ao Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou outra vez na sinagoga, e lá estava um homem que tinha a mão seca. Eles observavam se o curaria em dia de sábado, a fim de acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te, vem para o meio. E perguntou-lhes: É permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la perecer? Eles ficaram calados. Olhando-os em redor, indignado e entristecido pela dureza de seus corações, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão, que se recuperou. E, saindo os fariseus imediatamente, conspiraram com os herodianos contra Jesus, a fim de o matar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esse evangelho de hoje se encontra nesse contexto que estamos vivendo, do tempo comum, da vida pública de Jesus. E já no iniciozinho da vida pública de Jesus conseguimos perceber o clima de uma certa tensão que rodeava ali um pouco aqueles que estavam próximos a Jesus. Jesus vai até a sinagoga, o local de oração dos judeus, o local de oração daquele povo. E lá, aqueles homens, os fariseus, eles os observavam Cristo. Olhavam para ele, ficavam prestando atenção nas mínimas atitudes para tentar uma motivação, uma justificativa para prender Jesus. A presença de Jesus já incomodava ali no início da vida pública, Como nós viemos meditando durante todos esses dias, os milagres que Jesus vinha fazendo, tudo aquilo colocava em risco, de uma certa maneira, o prestígio daqueles homens que, ao longo do tempo, talvez tivessem inicialmente até bem intencionados, mas ao longo do tempo foram perdendo, foram se apegando ao rigor e à dureza da lei e se afastando do coração do Evangelho, se afastando do amor e da alegria de levar a salvação de Deus para as pessoas. E é exatamente esse o contexto do Evangelho de hoje. Quando nós percebemos que Jesus, com uma pergunta central, hoje ele coloca em xeque essa postura dos fariseus. E ele pergunta: É permitido em dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la perecer? Aqui nós sabemos muito bem que para aqueles homens, aquele povo, o sábado era o dia do descanso, era o dia do Shabat. E naquele dia não era permitido realizar nada, nenhuma atividade. Então, diante daquela realidade onde havia uma pessoa necessitada, Jesus questiona-os, faz essa pergunta, que é central no Evangelho de hoje. E a postura daqueles homens revela a dureza de seus corações. Eles ficaram calados e nada disseram. E a partir desse contexto do Evangelho nós podemos meditar alguns pontos. Jesus ele entra na sinagoga, ele está no local de oração, no local central da fé daquele povo. E ali existe um homem da mão seca. Aquele homem da mão seca, hoje para nós, esse é o nosso primeiro ponto de meditação, quer revelar todos aqueles que hoje estão paralisados pelo pecado, pela mornidão, pelo esfriamento. E aqui nós podemos perceber e fazer uma reflexão. Nos deparamos tantas vezes com essas realidades de paralisia, não apenas uma paralisia humana, uma paralisia espiritual. E podemos nos perguntar,
este homem da mão seca, ele também muitas vezes somos nós, né? Que estamos também paralisados, estamos estagnados na nossa vida de oração. Podemos estar paralisados porque ainda não conseguimos romper com aquele pecado que eu venho carregando há bastante tempo, ou me sinto paralisado porque não consigo colocar em prática os projetos, por exemplo, que eu fiz para esse ano de 2025, já no início do ano. Este homem da mão seca, que para aquele contexto talvez era o mais abandonado, hoje também nos revela que também nós trazemos paralisias, também nós trazemos situações que hoje nos acorrentam, nos amarram. E a ordem de Jesus é muito clara. E aí nós vamos para o segundo ponto de meditação. Jesus disse àquele homem: levanta-te e vem para o meio. Colocar aquele homem no centro das atenções naquele momento é trazer para nós também uma experiência que é muito forte no nosso carisma. Quando nós vamos ao encontro de Jesus abandonado. Aquele mais abandonado, e o colocamos no centro da nossa vida, do nosso coração. Escolhemos colocar aquele que aos olhos humanos é menos digno de receber amor, talvez o menos amável, e aquele toma a centralidade, um local onde nós somos chamados a olhar, a nos deixar ser confrontados, a nos deixar ser revelados aquilo que há dentro do nosso coração, diante daquele sofrimento que para nós, no nosso carisma, existe um sentido muito claro. Diante de Jesus abandonado, nós também somos chamados a viver essa mesma postura, de colocá-lo no centro da nossa vida. E diante dele, somos chamados a não sermos indiferentes, egoístas, fechados em nós mesmos, mas a escutar também o apelo e o grito que nos chama à conversão. Diante daquele mais abandonado, talvez os mais abandonados, os mais presos, eram aqueles fariseus, aqueles homens de coração duro. E também podem ser eu e você diante de Jesus abandonado, cheio de feridas, cheio de marcas do egoísmo, do relativismo, que muitas vezes nos impedem de verdadeiramente olhá-lo e amá-lo com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. E aí, Jesus entra naquela pergunta crucial, que para nós pode ser traduzida de uma maneira muito clara. Quais as desculpas que eu e você hoje estamos constantemente dando para amar, para fazer o bem, para ofertar a nossa vida pela humanidade, para ofertar a nossa vida pelos mais pobres, mas também, nesse mesmo sentido, quais as desculpas que nós estamos dando para amar os membros Ser Feliz, amar os nossos irmãos de grupo, amar os irmãos que moram comigo na mesma casa de acolhimento, amar aquelas pessoas que eu não conheço. A partir da centralidade de Jesus abandonado também nas nossas vidas, nós somos chamados a nos questionar. Quais as desculpas eu tenho dado para amar no dia de hoje? Quais as motivações? Será que é porque eu já faço coisas demais? Será que não, eu tenho muitos serviços, apostolados, afazeres e eu não posso fazer esse algo a mais? Será que é o rigor das regras, como impediram aqueles fariseus, que também me impede de amar aquele mais abandonado, de talvez acolhê-lo, de abraçá-lo, beijá-lo, sabendo que nós estamos amando, beijando e acolhendo o próprio Cristo? Assim, Jesus, diante dessa pergunta, ele não quer condenar, mas ele quer nos ajudar a perceber aquilo que ainda nos paralisa, aquilo que ainda nos fecha em nós mesmos. E o Evangelho de hoje, este quarto e último ponto de meditação, ele nos mostra. A ordem de Jesus é muito clara. Jesus diz: estende a mão. E ao estender a mão, ela ficou curada. Assim, Jesus também nos revela que ele quer fazer a mesma coisa conosco. Quando ele nos pede, hoje, para também nós estendermos as nossas mãos, ele também nos pede para arregaçar as nossas mangas e assumirmos este compromisso de verdadeiramente escolher a conversão do nosso coração,
desejar esta conversão, mas não uma conversão apenas de palavras ou superficial, mas com a decisão sincera do nosso coração de ofertar a nossa vida, com as nossas atitudes, com os nossos gestos, com a nossa vida consumida, a nossa vida ofertada. E assim, ao estender as nossas mãos, a tomar posse do chamado que Deus faz a cada um de nós de ofertar a nossa vida, Ele também quer gerar salvação no nosso coração e no coração de toda a humanidade. Por isso, peçamos nesse dia de hoje, meus irmãos, a graça e a intercessão da Virgem Maria de acolhermos este propósito, estes chamados que o Evangelho nos faz no dia de hoje, para também testemunharmos à humanidade esta graça que hoje nós recebemos de ofertar a nossa vida e assim ser sinais de salvação para uma humanidade que está ferida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.